A glória do Filho do Homem ainda arde em nossos olhos. O impacto do capítulo 1, o terror e a reverência, nos deixou de joelhos, sabendo que as chaves da morte e do inferno estão em suas mãos. Agora, a voz que soa como o ruído de muitas águas não veio para nos amedrontar, mas para nos advertir. O que João viu em Pátimos, com seus olhos de fogo e a espada afiada saindo de sua boca, foi a preparação para esta próxima crônica do fim. Ele está prestes a inspecionar as suas igrejas, e o que ele diz a elas é a nossa sentença e a nossa salvação. Preste atenção, porque esta não é uma carta ao passado, é um diagnóstico direto para a igreja de hoje. A primeira inspeção é para Éfeso. A voz de Jesus, cheia de autoridade, troveja: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Que elogio! Eles eram uma fortaleza de doutrina, um bastião contra a heresia. Mas o fogo nos olhos de Jesus arde mais forte, e o tom se torna cortante. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Éfeso estava certa em tudo, exceto no coração. A ortodoxia venceu a paixão, e o mandato é severo. Se não te arrependeres, ele moverá o candelabro deles do lugar. Isso não é uma ameaça, é uma promessa de escuridão. A luz da verdade pode ser apagada pela frieza. A espada de 2 gumes aponta para Esmirna. Aqui, o contraste é chocante. Eles são uma igreja que está mergulhada na tribulação, na pobreza e na perseguição. Mas a voz de Cristo sorri, pois ele diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eles eram pobres em bens, mas ricos em espírito. Jesus, que esteve morto e reviveu, lhes faz uma promessa que nos deveria calar: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A morte não é um fim, é um caminho para um prêmio eterno. E o aviso para nós é claro: não temas o que hás de padecer, porque quem vence a morte não sofrerá o dano da segunda morte. O caminho nos leva à igreja de Pérgamo, onde diz o Messias: o trono de Satanás está estabelecido. Uma igreja vivendo na capital da adoração ao imperador, no centro do poder pagão. Eles foram fiéis, inclusive em meio ao martírio de Antipas. Mas há um porém fatal. Tens ali os que seguem a doutrina de Balaão e os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. O perigo aqui não é o inimigo externo, mas a corrupção interna. Eles toleravam a imoralidade e o paganismo em seu meio. A espada que sai da boca de Cristo se levanta. Se não te arrependeres, virei a ti e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. O julgamento virá de sua própria palavra. E a 4ª inspeção recai sobre Tiatira, a igreja da tolerância excessiva. Jesus os elogia pela caridade e pelo serviço, um crescimento notável. Mas há a falha crítica. Toleras Jezabel, que a si mesma se chama profetisa, e ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel não era uma pessoa, mas um espírito de erro e sedução. Tiatira confundiu amor com complacência, permitindo que a falsa doutrina corrompesse a moralidade. O aviso é um golpe seco. A cama de enfermidade e o julgamento cairão sobre os que se prostituem com ela. Mas para aqueles que não se deixaram corromper, a promessa é a autoridade sobre as nações. Aqui, meu amigo, o gancho se aperta. 4 igrejas inspecionadas. 2 estão em perigo de extinção espiritual: Éfeso e Pérgamo. Uma está em perigo por tolerância, Tiatira, e apenas uma é irrepreensível e rica apesar da tribulação, Esmirna. Estas não são apenas histórias, são espelhos para o seu coração e para a sua comunidade hoje. O que você tolerou em nome da paz? Onde você perdeu o seu primeiro amor? O tempo para a reflexão acabou, o tempo para a ação começou. O Filho do Homem tem mais a dizer, e o capítulo 3 traz uma advertência ainda mais fria, mas isso é assunto para a próxima crônica. Por enquanto, saiba que a mensagem é a mesma para cada uma delas.
E, portanto, para você, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta jornada através do Apocalipse exige mais do que curiosidade, exige compromisso. E para que possamos continuar a desvendar a profecia das 7 igrejas e caminhar pela palavra de Cristo, o maior juiz e salvador, eu preciso saber que você está pronto para o próximo passo. Se o capítulo 2 ressoou na sua alma, e se você sente a urgência de inspecionar o seu próprio coração, eu lhe peço, deixe nos comentários qual das 7 igrejas mais se parece com o cristianismo de hoje. Compartilhe sua reflexão. Se inscreva no Crônicas do Fim e ative o sino, porque o capítulo 3, com a mensagem mais letal, está chegando. E se você crê que a palavra de Cristo é o nosso único padrão, deixe seu like para que esta mensagem de inspeção e julgamento chegue a todos. Nos vemos na próxima crônica.